Sistema de equações. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema de equações do primeiro grau. O que é um sistema de equações? Certamente que você deve lembrar o que é uma equação do primeiro grau. Aqui nós temos um exemplo de uma equação do primeiro grau. Então, um sistema de equações vai ser quando eu tiver duas ou mais equações e eu precisar resolvê-las ao mesmo tempo. Então, antes você resolvia uma única equação, agora você vai ter que resolver duas equações ao mesmo tempo, tá? E observe aqui que essas duas equações são do primeiro grau porque o maior expoente é 1. Agora, não são duas equações quaisquer, são equações que guardam alguma relação entre elas. Então, se você observar aqui, nas duas equações eu tenho as mesmas letras, x e y, tá? Então, essas duas equações estão falando sobre uma mesma situação. Aqui tem uma coisinha interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui eu tenho quantas letras diferentes? Eu tenho duas, porque eu tenho o x e o y, tanto nessa quanto nessa. Então, eu tenho duas letras diferentes. Eu tenho quantas equações? Também tenho duas equações. Quando eu diminuir aqui, deu zero. O que é que isso significa? Se você tiver mais letras diferentes do que equações, então significa que não dá para resolver. Só dá para resolver quando a quantidade de letras diferentes é igual à quantidade de equações diferentes. Então, se aqui eu tivesse só a primeira equação e não tivesse a segunda, não daria para resolver, porque eu ia ter duas letras e uma equação. Entende? Para você conseguir resolver um sistema de equações do primeiro grau, a quantidade de letras diferentes tem que ser igual à quantidade de equações representadas. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero apenas que você entenda como conseguir armar o sistema de equações. Então, vai ser dado as informações para você, para a partir dessas informações você conseguir montar o sistema de equações. Aqui diz o seguinte: um pacote contém 48 bombons, alguns de hortelã, ou seja, você vai ter bombons que são de hortelã, e os demais são de laranja, ou seja, você tem dois tipos de bombons, os de laranja e o de hortelã. E nesse pacote tem um total de 48 bombons. Então aqui eu já tenho a primeira equação. Até o primeiro ponto aqui, ó, eu tenho o seguinte, que é a quantidade de bombons de hortelã mais a quantidade de bombons de laranja é para ser igual a 48. Aqui eu já tenho a minha primeira equação. Aí eu vou continuar a ler o enunciado para eu conseguir encontrar as informações para eu montar a segunda equação. Ele diz o seguinte, ó, sabemos que os bombons de laranja são o dobro dos de hortelã, ou seja, os bombons de laranja são iguais ao dobro dos bombons de hortelã. E essa se torna a minha segunda equação. Então, aqui, para eu resolver, eu tenho um sistema de equações do primeiro grau. Eu tenho duas equações e duas letras diferentes. Por enquanto, a gente não vai resolver, a gente vai se limitar a fazer essa tradução do texto, do enunciado, para as equações, montar as equações. Mais um exemplo. Na compra de duas canetas e um caderno, Joana gastou R$13. Então, caneta e caderno. Minha primeira equação diz o seguinte, ó, duas canetas mais um caderno deu igual a R$13, tá? Segunda informação, ele diz o seguinte, sabe-se que o valor do caderno, ou seja, o caderno é igual a 10 mais o valor das duas canetas. Para ficar melhor, eu vou chamar as canetas de X e o caderno de Y. Vou reescrever as equações aqui do lado e diz o seguinte, ó, 2x mais y é igual a 13, certo? Aí ele diz o seguinte, que y é igual a 10 mais 2x. Ou seja, eu tinha um texto e transformei para duas equações. Próximo exemplo. Em uma rua, André observou que havia 20 veículos estacionados, dentre carros e motos. Daqui eu vou tirar a minha primeira equação. Quem é a minha primeira equação? Eu tenho que carros mais motos é igual a 20.
Perceba, eu não faço ideia da quantidade de carros e não faço ideia da quantidade de motos. Eu usei essas duas letras para representar esses dois objetos. Próxima informação. Ao abaixar-se, ele conseguiu visualizar 54 rodas. Bom, eu tenho carros e eu tenho motos, mas eu sei que tem um total de 54 rodas. Então, essa primeira equação foi para a quantidade de veículos. Eu vou montar uma nova equação para a quantidade de rodas. Cada carro tem 4 rodas, então aqui eu vou fazer 4 vezes x, já que o x representa a quantidade de carros, mais 2 vezes y, já que o y representa a quantidade de motos e cada moto tem 2 rodas. Aqui tem que dar igual a 54. Pronto. Então, na minha primeira equação, aqui eu montei para a quantidade de veículos e a segunda equação eu montei para a quantidade de rodas. Mas as duas equações usam as mesmas letras, tá? Não posso sair usando várias letras diferentes, não. Se eu tenho duas equações, eu vou ter que usar essas duas letras diferentes, já que elas estão falando sobre a mesma situação. A soma da idade de um pai com o seu filho é 38. Aqui é a primeira equação. Então, pai mais filho é igual a 38. Eu montei a primeira equação falando sobre a idade dos dois. Daqui a 7 anos, o pai terá o triplo da idade do filho, ou seja, o pai daqui a 7 anos, portanto que eu somei aqui com 7, a idade do pai daqui a 7 anos vai ser igual a 3 vezes a idade do filho. Então, montei as duas equações, perceba, eu tenho duas letras, duas equações diferentes. Um aluno ganha 3 pontos, aqui eu vou chamar de x, por cada exercício que acerta, e perde 2 pontos, aqui eu vou chamar de y, por cada exercício que erra. Ao final de 15 exercícios, tinha 30 pontos. Quantas questões ele acertou? Aqui eu posso fazer que x mais y é igual à quantidade total de questões, que eram 15. Então, na minha primeira equação, eu montei para a quantidade de questões. A quantidade de questões que ele errou mais a quantidade de questões que ele acertou tem que ser igual a 15 questões, tá? Então, agora eu vou montar para a quantidade de pontos. Ora, x é a quantidade de pontos que ele ganha quando acerta. Então, aqui vai ser 3 vezes x. E o y é a quantidade de pontos que ele perde. Se ele perde, vai ser negativo. Menos 2 vezes y é igual a 30, que foi a quantidade de pontos que ele tinha no final. Perceba, x mais y é a quantidade total, que é 15 questões. Então, a primeira equação é para a quantidade de questões. A segunda equação eu montei para a quantidade de pontos.